O Lula foi completamente humilhado pelo Trump, esculachado e detonado ao vivo, mas o homem procurou. O Lula tá batendo no Trump desde a ONU. Ele bateu na ONU, fez um discurso batendo no Trump. O Trump foi lá e acenou para ele, foi bondoso. Depois teve reunião do Mauro com o Rubio, depois teve reunião do próprio Lula com o Trump e mesmo assim, em nenhum momento o Lula parou de bater no Trump. Inicialmente o Trump estava ignorando, mas o homem não parou um minuto e até que o Trump ficou puto, ficou chateado. Cara, por que esse cara tá me batendo de graça? E aí o Trump resolveu colocar a boca na botija. E aí ele falou um monte de coisa da COP30, bateu no Lula diretamente em palco internacional, porque tudo que o Trump fala ecoa no mundo inteiro. Ou seja, fazia muito tempo que o Lula não tinha uma lição desse tamanho. E as coisas agora tendem a piorar de forma relevante. Vamos dar uma leitura no cenário. Recentemente, uma entrevista, o Lula falou assim: quando acabar a COP30, eu pessoalmente vou resolver a questão da taxação. Se for necessário, eu ligo pro Trump, eu vou na Casa Branca e coloco o Trump no lugar dele. Eu mostro que ele está desinformado. Eu vou educar o Trump. Foi mais ou menos isso que o Lula falou. Eu acho que após essa declaração do Trump, ele vai ter medo de ligar e ele vai ter mais medo ainda de pisar na Casa Branca e ser humilhado. Uma coisa que seria muito gratificante para todos os brasileiros assistirem. Ainda temos esperança, mas depois dessa humilhação acho que vai ficar muito difícil. Ou seja, o roteiro para 26 está muito perfeito. Chegou a ter uma turbulência? Sim, chegou a ter uma turbulência depois da reunião com o Trump ali, teve vários boatos falaciosos que eu falei para vocês que era falacioso, mas realmente deu para dar um frio na barriga ali, porque se o Trump acenasse pro Lula positivamente, se o Lula fosse sensato e não ficasse batendo no Trump de graça, mesmo após a reunião, mesmo após aceno positivo do Trump, poderia ter uma possibilidade real dele conseguir ajeitar a taxação. Mas esquece. Agora ele se uniu com o Petro, que está tentando declarar guerra contra os Estados Unidos. Esquece. O Lula agora, ele se enterrou de vez. Ou seja, a gente vai chegar em 26 com uma orquestra totalmente formada. A gente tem que lembrar o quê? Que o Joesley lá, que foi o cara que articulou a conexão do Lula com o Trump, está sendo investigado nos Estados Unidos. O cara que fez essa articulação em nome do Joesley foi cooptado pelo Eduardo Bolsonaro. Então a gente vai chegar em 26 com investigação do Joesley tocando, com CIA mandando insumo pro Brasil, com CPI do INSS, com CPI do crime organizado. Vai ser só pancada, no Lula. O Derrite assumiu o comando da PL antifacção, ou seja, esse mérito não vai para o Lula. O Lula já admitiu que vai buscar a narrativa de defender bandido, ou seja, vai bater mais ainda na imagem dele. Tá tudo formando, só falta a cereja do bolo, que seria a união da direita. Se a direita se unir, aí esquece, 26 já é da direita, aí a gente tem que começar a escolher quem que vai ser o candidato, se é o Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, quem é que quer que seja, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, qualquer um, aí a gente começa a escolher, porque aí a gente tá com o domínio do jogo. Esse é o cenário que está se construindo nesse exato momento, mas política é imprevisível, então a gente tem que acompanhar muito de perto. Então vamos começar com o pé direito. Primeiro, curte o vídeo. Segundo, se inscreve no canal. Terceiro, ativa o sininho. Se você já é inscrito, verifica se seu sininho já está ativado, que é muito relevante. E se você por acaso ainda não está no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, o link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Lá você vai receber o aviso de todos os vídeos e também ficará extremamente informado porque eu mando áudios lá que aqui no YouTube eu não consigo mandar por causa da questão de censura e também você não fica refém do YouTube. Outro convite que eu tenho para você é para você adquirir o meu e-book para você aprender a investir em dólar do zero por apenas R$ 49,90. Você vai ter acesso ao e-book que é disponibilizado nessa plataforma e em breve eu vou disponibilizar aulas e aí você vai ter acesso a essas aulas em vídeo de forma totalmente gratuita só por esse valor que você já pagou previamente. Mas depois que eu adicionar essas aulas, esse valor vai subir de forma exponencial. Ou seja, se você quer realmente aprender a investir em dólar,
clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e compre agora, o quanto antes, para você receber as aulas totalmente gratuitas. Perfeito! E aí você consegue se proteger também desse caos que é o governo Lula. E aproveita que o Dolinha tá aí na sua mínima do mês, 5,33. Vamos agora começar com o pé direito, meus queridos. Vamos começar por isso aqui, ó. Bolsonaro emite sinais trocados sobre quem apoiará em 26. Amigos, a direita tá virando uma confusão gigante. Ele começou a sinalizar que ele pode apoiar tanto Tarcísio quanto o Flávio Bolsonaro. Agora eu te pergunto, se ele apoiar os dois, possivelmente pode não apoiar ninguém. Como assim, Floriano? Possivelmente o Tarcísio pode não chegar no segundo turno e nem o Eduardo Bolsonaro chegar no segundo turno. Ou seja, vai ficar um caos completo. Não, na verdade não é o Eduardo, é o Flávio, tá? Tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Tarcísio. O que seria lindo seria o Tarcísio com vice do Flávio, ou o Flávio com vice do Tarcísio. Mas a grande realidade é que se ele apoia os dois, fica uma confusão desgraçada, tá? Na minha opinião, eu acho que é um caos, é uma decisão um pouco inteligente. Ele apoiar os dois vai bagunçar. Qual que é a sua opinião? Você gostaria que ele apoiasse apenas um candidato ou você acha que é válido ele apoiar dois candidatos diferentes? Isso pode tirar o poder do raio laser, que seria a transferência de voto, e perder muita gente, correr um grande risco para a direita e para o país como um todo. Mas temos que ver como que vai evoluir, isso é só uma especulação por enquanto. E agora eu vou reforçar uma grande vitória que a direita teve. Indicação de Derrite para relatar PL antifacção causa racha na Câmara. E tem que causar racha na Câmara mesmo, porque a grande verdade é que isso aqui é uma grande vitória. A grande pauta para 26 vai ser segurança pública e a direita acaba de nomear um homem que vai trazer essa reputação, os créditos populares, o capital político desse feito para a direita e não para a esquerda. E essa aqui é uma grande derrota para o Lula. E eu realmente fico extremamente feliz por estar tendo essa derrota. Agora preste atenção que o Trump agora está indo para cima de todos e todas. Preste atenção no que o Trump acabou de fazer. Preste atenção. Meus amigos, você sabe o que está acontecendo agora no Departamento de Estado americano? Presta atenção no que o seu amigo aqui vai falar para você. Idosos, pessoas acima do peso, ou seja, gordas, e até aposentados, rasgando o verbo aqui, podem ter o visto negado a qualquer momento por um cônsul dos Estados Unidos. Do Brasil e qualquer... Eu tô rindo, mas é doideira, né? O Trump às vezes tira uma da cartola, faz um pouco de sentido, mas tira umas da cartola que você pensa, não é possível. Outro país. O governo Trump acaba de restabelecer a chamada Public Charge Rule. Isso vai mudar a vida de muita gente que sonha em ter um visto americano. Mas se você é gordinho... Eu sou Fernando Hessel, observador na Casa Branca e no Pentágono, e eu vou explicar o que está por trás dessa decisão. Meus amigos, a ordem foi muito clara. As embaixadas e consulados dos Estados Unidos, ao redor do mundo, receberam um State Department Cable reativando essa normativa. É um sistema de comunicação reservado do governo americano com as suas representações. Fazendo o quê? Instruindo os oficiais a negar os vistos a quem possa depender dos benefícios públicos no futuro aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eles já estão prevendo, e essa norma já existia. Ela está lá no 9 FAM 302.8 INA 212A4. Complicado, né? E que define quem pode ser considerado. Ou seja, qual que é a ideia aqui do Trump, tá? Ele não quer ninguém que possa se tornar um peso para o Estado americano. Se tem chance, vamos lá, existem alguns países que precisam de visto. Por exemplo, o europeu não precisa de visto, mas o brasileiro precisa de visto. Os países que precisam de visto é porque tem risco do cidadão sair do Brasil e tentar a vida lá nos Estados Unidos. E aí, se um idoso tenta a vida, se um indivíduo obeso tenta a vida nos Estados Unidos, vai acabar que pode se tornar um peso para o Estado americano, porque ele pode ficar doente e o Estado americano não vai deixar o moribundo, ele consegue ter acesso lá a algum tipo de assistência social e aí basicamente se torna um custo para os contribuintes americanos. E isso que ele quer evitar, ou seja, idosos e pessoas dessa forma. Ou seja, é muito ruim isso aqui. Isso aqui não é legal, mas fazer o quê? Ele tá defendendo o próprio país dele e, vamos ser sinceros, não tem... É chato, é uma coisa um pouco chata, mas ele defendendo o próprio país, tá errado.
Errado tá a gente que defende bandido, né? Vamos seguir. A gente no sentido do país, né? Do Brasil. O Brasil é o país com uma grande impunidade que o presidente fala que a vítima não é o usuário e nem os indivíduos que são afetados pelo tráfico, mas é o traficante. Mas vamos dar sequência aqui, ó. Preste atenção nessas colocações e uma coisa que você tem que entender como background para você entender isso aqui. No mundo inteiro, a esquerda e os esquerdistas não gostam da polícia. Anota isso, e agora presta atenção. A esquerda não aceita a ideia de que a população brasileira, os brasileiros gostam de polícia. Todas as pesquisas vêm mostrando uma aprovação alta, seja no plano nacional, seja no plano estadual, no caso do Rio de Janeiro, da operação, né? E as imagens que nós vimos, primeiramente no Fantástico, não sei se você assistiu, eu fiquei impressionado. Foi uma ótima reportagem, aliás. Fazia tempo que eu não vi uma reportagem tão boa na televisão brasileira. Eu fiquei impressionado, porque de fato aquilo não é uma operação, não foi uma operação policial simplesmente. Foi uma batalha de uma guerra. E esses policiais são verdadeiros heróis, na minha opinião, porque sinceramente, o empenho ali deles, eles resgatando os companheiros, os colegas feridos, sob intenso tiroteio, né, os bandidos não facilitarem em nenhum momento. Enfim, aquilo é uma operação de guerra, ficou claro. E ao verificar isso, a população, obviamente, não poderia deixar de apoiar. Quer dizer, os brasileiros, nós todos, mas especialmente aqueles que vivem nas favelas. Nós todos, especialmente que vivem na favela, mas eu queria tirar uma conclusão disso aqui, que é essa frase aqui. A esquerda brasileira não aceita que o brasileiro gosta de política. E agora eu vou reforçar a frase e conclusão. A esquerda brasileira, os esquerdistas brasileiros gostam de polícia. Como assim, Floriano? Os lulistas, 50% aprovaram a operação. Os indivíduos de esquerda, sem ser lulistas, a galera só de esquerda, 54% aprovaram a operação. Ou seja, é uma minoria da minoria que não gosta de polícia e gosta de bandido. Ou seja, quando o Lula entrar para defender isso, que essa é a estratégia que ele anunciou, vai ser fatal. Mas, obviamente, que a mídia pautada já está orquestrada e está preparada para te alienar. E por isso que esse tipo de trabalho que eu faço aqui, de vários indivíduos como Gustavo Gayer, Dr. Sandro, Deltan Dallagnol, o Kim Paim, todo mundo que faz esse trabalho tem que ser muito valorizado. Porque olha o que a mídia está colocando neste exato momento. E só para fazer um asterisco gigante, eu não defendo policial que faz coisa errada. Eu não defendo milícia, eu não defendo policial que atira sem perguntar, eu não defendo nada disso. Não é sobre isso que eu estou mostrando essa matéria. A matéria eu estou mostrando pelo ponto específico. Hoje no Brasil a gente tem mais de 100 mil policiais. Obviamente que você vai ter uma banana podre, você vai ter uma maçã podre no meio disso tudo. Você vai ter, isso é um fato. E aí simplesmente o que a mídia está falando, está escolhendo no meio do palheiro, pegando uma agulha e escolhendo, olha só, como que toda a polícia age. Agora presta atenção. E olha que ele está pegando um caso extremamente comovente. A decisão determina que o policial rodoviário federal Fabiano Menacho Ferreira seja julgado em júri popular pela morte da pequena Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos. Ela foi morta durante uma abordagem feita por 3 agentes da PRF no Arco Metropolitano em setembro de 2023. A menina estava num carro com os pais, a irmã, com 8 anos na época, e uma tia, que também ficou ferida. Heloísa foi atingida na nuca e no maxilar. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu 9 dias depois de internada. Fabiano Menacho será julgado por homicídio qualificado, sem chance de defesa da vítima, e também por 4 tentativas de assassinato, além de fraude processual. Segundo o Ministério Público Federal, o carro da família foi retirado do local pelos próprios agentes. A denúncia é do procurador Eduardo Benones, coordenador do controle externo da atividade policial. Em depoimentos, os policiais afirmaram que abordaram o carro porque a placa constava como roubado. Durante o processo, essa informação foi confirmada e ficou provado que nem o pai de Heloísa, nem o antigo dono do carro sabiam disso.
O policial Fabiano Menacho afirmou que disparou 3 vezes contra o veículo após ouvir um tiro. Essa história do carro tá como roubado e ninguém saber já é estranho, tá? E aí tem outros pontos que é estranho nessa história. As investigações mostraram que ninguém no carro da família estava armado. Em depoimento, os outros 2 policiais disseram que não efetuaram disparos. E quanto a este ponto, ainda há fatos a esclarecer. A reportagem do RJ2 apurou que consta no processo que a arma de uso pessoal de um dos policiais envolvidos... É muito estranho essa história por vários fatos. Primeiro, você vê a tendência da matéria porque ela fala que o carro estava como roubado, mas ninguém sabia. Então, beleza, porque o carro estava com a placa roubada, era um carro roubado, não era roubado. Por que o cara disparou? O carro não parou então na blitz? O que aconteceu exatamente? E aí o cara fala que escutou um disparo, mas nenhuma família estava, então provavelmente o cara tá mentindo. Ou seja, nesse caso aqui, parece que realmente o policial federal fez errado e tem que ser preso, tem que ser punido. Mas por que ele está começando a divulgar isso agora? Porque, obviamente, se você for pegar no país inteiro, vai ter vários processos, vai ter vários erros. A gente tá falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, que deve ter quanto de policial no Brasil? Mais de 100 mil, facilmente. Se pá, mais de 1 milhão de policiais. É óbvio que você vai achar policiais que são frutas podres. Só que por que eles estão utilizando isso agora? Porque eles querem mover a opinião pública contra a polícia. E você vai ver uma sequência de matérias como essa. Você pode aguardar. Vou trazer aqui outras matérias como essa. Floriano, esse policial deve ser punido? Se foi dessa forma que essa matéria tá falando, tem que ser punido. Ele atirou num carro porque tá em movimento, porque tava com placa de roubado. Tipo assim, é ruim o cara não querer parar. Se ele não quis parar, eu até entendo, tá? Por que ele atirou? Porque o cara não parou. Então, muita coisa estranha, tá? Mas se ele fez isso, tem que ser punido. Simples, simples. Mas a gente tá vendo o movimento da mídia agora para contorcer a população a não gostar de polícia. Eu não acredito que eles vão conseguir, tá? Na minha opinião, acho que eles não vão conseguir, mas eles vão tentar. E isso vai ser para salvar o Lula em 26, porque o Lula já deu o caminho. Eu vou defender a qualquer custo as vítimas da sociedade. Eles já deram um caminho, ele já deu o caminho, ele já deu a mensagem. Ou seja, agora a mídia tem que seguir a mensagem. Dito isso, presta atenção nisso aqui, ó. Somente em um país onde ninguém lê, e por isso ninguém entende de literatura, foi possível a Academia Brasileira das Letras virar palanque do identitarismo. O texto importa pouco, vale a lacração para a manchete do jornal. Venho falando português, afirma escritora Ana Maria Gonçalves em posse na ABL. Isso aqui é loucura, meus amigos. É loucura, a gente tá perdendo o país. A gente tem que ter o nosso Trump aqui, porque se a gente não tiver o Trump, a gente vai perder completamente o país. E aqui tem um vídeo que explica muito o que tá acontecendo no mundo inteiro, tá? E o Brasil nem entra nessa história. Enquanto os Estados Unidos, ó, tá com robozinho, ok. A China tá com um robô que já luta. E a preocupação da Europa é tampa que não cai no chão para não poluir. Esse aqui é o resumo do mundo, tá? Esse aqui é um resumo muito literal do mundo. Os Estados Unidos está evoluindo tecnologicamente, mas está perdendo brutalmente para a China. Essa é a realidade. A evolução e a capacidade de produção da China está gigante, gigante acima dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa está correndo por fora, lidando com umas coisas idiotas. Cultura woke, gente fingindo que é cachorro na rua. Essa aqui é a realidade do país, do mundo. Do país não, do mundo. E o Brasil? O Brasil está nessa discussão política, de gente falando português, e tudo bem, tudo bem. É uma grande vergonha. E aqui tem um vídeo que eu achei sensacional para trazer para vocês também. Presta atenção nisso aqui. Aqui em cima é Salvador, depois de 19 anos votando no PT. E essa aqui é Hiroshima, que teve uma bomba nuclear em Hiroshima. Foi Hiroshima e Nagasaki no Japão. Essa aqui é Hiroshima depois da bomba nuclear. Olha que interessante. Ou seja, o resultado do PT no governo é pior do que uma bomba depois de 20 anos. Essa aqui é a realidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual lugar que você acha que é mais seguro para você viver? Hiroshima, no Japão, após a bomba nuclear, ou em Salvador, na Bahia, após 19 anos de PT? As imagens já mostram. Enquanto a população não entender isso, a gente não vai sair do lugar. Essa é a grande realidade, tá? Enquanto a população não entender isso, a gente não vai sair do lugar. Agora, presta atenção nisso aqui, que é a estratégia de comunicação do Lula com o Trump. Vai dar certo? Claramente não. O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês é simplesmente o Lula perdeu completamente o controle da COP e é uma vergonha, é uma grande vergonha. E aí vem o Trump
humilhando o Lula, humilhou o Lula no vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí o Lula, a estratégia do Lula pra negociar com o Trump é essa aqui, ó, presta atenção. Conversando esse fim de semana com assessores do presidente da República, que ele disse que está muito interessado em mostrar para Donald Trump algo que não tem chegado até ele na avaliação da equipe brasileira. É de que aqui no Brasil não foi tão igual assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? 8 de janeiro de 2023 não foi igual a 6 de janeiro de 2021. Lula quer mostrar para Trump, rapidamente, ele não quer se estender muito nesse debate, mas que aqui houve um plano para matá-lo, né? Matar o presidente eleito, na época, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e um ministro supremo, Alexandre de Moraes. E que houve reuniões ali no Palácio da Alvorada, lá embaixo, para tratar de um golpe, para você fazer uma intervenção na justiça eleitoral, impedir a posse de Lula. Cenários completamente distintos na avaliação da equipe brasileira do que aconteceu lá. Não dá para fazer aquela identificação, sabe, Leilana? O que aconteceu aqui nos Estados Unidos também aconteceu lá no Brasil, então não dá para considerar isso golpe. Não, no Brasil houve maior discussão sobre isso. Agora, Lula também quer falar do lado comercial, quer destacar também a questão da batalha comercial, mostrando para Trump que essa conversa de que tem de consertar o Brasil não é bem assim, porque eu conversando esse fim de semana. Ou seja, ele quer falar o óbvio pro Trump. A grande essência do debate com o Trump é falar: a gente não tem superávit com vocês. Isso o Trump já sabe. Ele colocou na carta dele lá, bem claro, que ele sabe disso. E simplesmente toda a narrativa do Lula, fechei a porta, o Eduardo Bolsonaro tá isolado, caiu por terra de forma brutal. E eu nem tô falando das falas do Trump, eu tô falando das falas do próprio Eduardo Bolsonaro, que ele humilhou o Lula e o Moraes no resort de Trump durante um evento que ele foi convidado para falar. Presta atenção nas falas do Eduardo aqui. Yeah, something that is very important to talk when you talk about the Lula in Latin America and how dangerous they are is about drugs. It's about the cartels. Sometimes people do not realize how powerful are the cartels in Brazil. This is not only a problem about Colombia or Venezuela or other countries of Central. Ele fala basicamente que o Lula e o Moraes, eles estão em parceria com os cartéis da América Latina ali, Colômbia, Venezuela, e estão utilizando o judiciário para perseguir dentro do Brasil. America. In Brazil, we have a huge GDP, which makes easier for the criminals to launder their money, and we have a big, more than Ele fala que o PIB do Brasil é muito grande e seria fácil para se livrar dos criminosos. E aí, teoricamente, ele deixa subentendido que não se quer fazer isso. 200 million people living in Brazil, which makes us a big consumer market. So, for example, last week, we had a huge operation in Rio de Janeiro that I really appreciate that Trump administration greeted our brave police officers and law enforcement in Brazil, because 4 of ours got killed, but also they killed more than 100 criminals. One of the guns that they arrested, Mercy, e ele faz uma associação da operação do Rio de Janeiro, falando que foi uma mega operação muito bem sucedida, que o próprio Trump falou bravos policiais, e simplesmente ele faz a associação que as armas lá tinham o logo da Venezuela. E aí ele cria a conexão, entendeu? Que ele já começou anteriormente. Consegue compreender a ideia? It was a logo, official logo of the Bolivarian Republic of Venezuela. It shows that a connection between the cartels. Mostra a conexão dos cartéis com a Venezuela. Is also the same connection of our presidents. And the last thing E aí fala a mesma conexão dos presidentes, entendeu? to talk about this is when Lula da Silva, a couple of weeks ago, met with President Trump in Malaysia. He was receiving pressure from Petro and Maduro to defend Venezuela, to stop Trump sending the military forces against Venezuela. So they are all in the same group that is called Foro de São Paulo. They are all friends. E aí ele cita que o Lula é amigo do Gustavo Petro da Colômbia e do Maduro, e aí ele faz essa conexão. Ou seja, simplesmente foi um discurso muito bom, ele fez um excelente trabalho nesse discurso, fez uma associação muito grande e mostra que ele tomou a rédea novamente da influência americana. E agora, pelo que tudo indica, a vaca foi pro brejo, meus queridos. A vaca foi pro brejo. E ele atacou tanto o Moraes quanto o próprio Lula, isso que está gerando uma repercussão gigante aqui no Brasil.
Brasil, tá? Uma repercussão gigante e foi muito bem feito. Parabéns pro Eduardo Bolsonaro, ele colocou de uma forma perfeita, foi muito bom mesmo, parabéns de verdade mesmo. Dando uma sequência agora, presta atenção no seguinte, ó. Olha isso aqui, ó. Lula manda indireta a Trump e condena ações militares ali na Venezuela e tudo mais. O Lula, em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele foi sensato, ele parou de bater no Trump. O Trump parou de bater no Lula por um bom tempo, agora ele voltou a espancar. Por quê? O Lula voltou a falar do dólar antes da reunião com o Trump, ele pegou e tá tentando defender o Maduro, ele tá tentando falar e fica falando várias bostas, criticou o Trump na COP30, ou seja, no final ele tá batendo no homem. E agora o homem resolveu bater, só que é mais ou menos uma criança tentando bater no adulto. Você não vai devolver, mas se você quiser devolver na criança, você vai machucar a criança. E é exatamente o que o Trump fez. Presta atenção nisso aqui. A COP30, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que a Amazônia brasileira foi destruída para a construção de uma estrada. Mariana Giangiacomo chega no nosso domingo do Agora CNN com mais informações. Boa tarde para você, Mari. Oi, Isabel, boa tarde a todos. Donald Trump não foi à COP, os Estados Unidos não foram à COP30, mas ele acabou de comentar, de criticar a COP nas redes sociais, publicou uma mensagem dizendo o seguinte: eles destruíram a floresta amazônica no Brasil para construir uma estrada de 4 pistas por onde os ambientalistas pudessem passar. Isso se tornou um grande escândalo. E aí, na mesma mensagem, Donald Trump colocou um vídeo que, na verdade, é uma entrada ao vivo de um repórter da Fox News aqui dos Estados Unidos que está em Belém, e ele critica bastante o evento e diz que o Brasil destruiu uma parte da floresta amazônica para construir uma estrada para que as pessoas pudessem chegar até Belém e o Brasil pudesse dizer que está cuidando da Amazônia. Agora, só para vocês conseguirem entender esse desmatamento. Floriano, você acha errado desmatar? Esse desmatamento específico não acho errado porque realmente agregou muito a galera de Belém. Deveria ter sido feito para a COP30? Não. Deveria ter sido feito para a população. Isso vai ser um legado muito bom para a população. Isso é bom. Só que o ponto é, você fica com uma hipocrisia gigante de árvorezinha para lá, árvorezinha para cá, e aí você derruba para inglês ver. Para você ter 4 pistas, para você criar conexão, para você fazer coisa para gringo. Mas a população que estava lá se ferrando, você não fez nada. Você nunca fez nada. Você pega e coloca vários navios queimando toneladas de diesel, tudo bem, mas para ajudar esses infelizes que moram lá de baixa renda, com dificuldade, não ajuda. Essa é a hipocrisia gigante, esse que é o grande problema na minha opinião. Mas é obviamente que eles abriram para jogo e foram o Trump e chutou a gol e ficou muito feio pro Lula, ficou muito feio. E após essa pancada, eu duvido que o Lula vai ligar pro Trump, eu duvido que o Lula vai pra Casa Branca, mas torço para que aconteça, porque nessa toada, pelo que tá se desenhando, se o Lula for na Casa Branca, ele vai ser humilhado, humilhado. Até quero saber a sua opinião. Você acha, 2 perguntas, você acha que o Lula vai ter coragem de ir pra Casa Branca? Comenta. E se ele for na Casa Branca, você acha que ele é humilhado ou não em solo americano no Salão Oval com Trump? Qual que é a sua opinião? Comenta pra mim que eu quero saber e no próximo vídeo eu trago o resultado de qual foi a maior parte dos comentários de vocês. Isso aqui é lamentável, meus queridos. Isso aqui é extremamente lamentável. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e também não se esqueça, se você quer se proteger do Lula, aprende a investir em dólar. Meu e-book tá com o link aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, apenas R$50, R$ 49,90. E lembrando que se você comprar agora, você vai ter acesso às aulas que eu vou disponibilizar de forma gratuita, eu não vou te cobrar nada mais, mas depois que eu lançar as aulas, esse preço vai subir de forma exponencial, então aproveita o preço promocional. Dito isso, não esquece de curtir, um abraço e até a próxima.